Toda vez que abrimos um modelo de linguagem, começamos do zero. Não importa quantas vezes explicamos algo antes, para ele cada interação é independente, como se não nos conhecesse, e isso não é um bug pontual, mas uma consequência direta de como são projetados. São treinados uma vez durante meses, com quantidades enormes de dados e depois ficam congelados. Não incorporam nada do que acontece connosco no uso diário. Ao mesmo tempo, vemos que ao torná-los cada vez maiores, já não há saltos espetaculares de qualidade. Os custos sobem muito e as melhorias são cada vez menores. Então, o problema é duplo. Por um lado, os modelos não aprendem com sua experiência e, por outro, o caminho do maior é melhor começa a mostrar seus limites. Precisamos de outra estratégia, ou, melhor dizendo, várias. Podemos imaginar a inteligência artificial como um estudante brilhante, mas com uma memória desastrosa. Todo dia ele acorda sem lembrar quais exercícios fez bem, em quais se confundiu ou quais explicações mais o ajudaram. Cada prova é como se fosse a primeira da sua vida. Isso é essencialmente o que acontece com muitos modelos atuais e com os agentes que construímos sobre eles. Enfrentam cada tarefa como se fosse nova, sem aproveitar o caminho percorrido. Diante disso, temos agora duas abordagens principais que estão mudando o cenário, uma do Google e outra do MIT, e, além disso, uma ideia de prática intensiva que os potencializa ainda mais. Podemos vê-las como duas formas complementares de ajudar esse estudante, dar um caderno bem organizado e permitir que reorganize seu próprio cérebro para que certas lições se tornem autónomas. A primeira abordagem é a do Google e se chama Reasoning Bank. Podemos pensá-lo como um caderno externo onde não só se guarda experiências, mas as transforma em estratégias gerais. E o crucial aqui é que ele não fica só com o que deu certo, mas também aproveita seus erros. Um erro deixa de ser ruído e se torna um aviso útil e algo que não convém repetir. O ciclo funciona assim. Diante de uma nova tarefa, o agente consulta sua memória e recupera as lições que parecem relevantes. Com esse guia, ele age. Depois, um modelo avalia o resultado, tanto se teve êxito quanto não, e dessa experiência são destilados novos itens de memória. Cada um tem um título que resume a ideia, uma descrição de quanto convém usá-la e um conteúdo com os passos refinados. Não se guardam cliques específicos ou trajetórias completas, mas padrões de estratégia que podem ser reutilizados em sites ou ambientes totalmente diferentes. Os resultados quantitativos são positivos em ambientes como o Web Arena. Um agente sem memória fica em torno de 40-47% de êxito. E quando incorporamos o banco de raciocínio, a taxa sobe aproximadamente metade das tarefas resolvidas, com aumentos de mais de 8 pontos percentuais em alguns cenários e, além disso, com uma redução do número de passos de cerca de 16%. Não só acerta mais, como também chega à solução mais rápido, evitando voltas desnecessárias. Sobre essa base surge outra peça-chave, que é a prática intensificada, intensiva guiada, o que se propõe como uma tese. A ideia é dar à IA mais oportunidades de praticar a mesma tarefa antes de entregar o resultado final. O interessante é como se fecha o círculo. É que uma boa memória faz com que essa prática não seja cega, mas orientada para estratégias que já demonstraram ser promissoras. E essa prática, por sua vez, produz experiências de maior qualidade que enriquecem ainda mais a memória. Melhor memória leva a melhor prática, e melhor prática constrói uma memória ainda mais útil. A segunda abordagem é a do MIT, que é mais radical, chamada SEAL, ou seja, Self-Editing Language Models, que são modelos de autoaprendizagem. Em vez de apenas usar memória externa, o modelo aprende a reescrever seus próprios parâmetros e a ideia é que ele gere por si mesmo os exemplos para treinar e também as instruções para se atualizar. O ciclo SEAL é mais ou menos assim. Damos novas informações ao modelo e ele propõe uma autoedição, que é como um plano de estudo sobre como integrá-la. Aplica esse plano através de um pequeno ajuste fino em si mesmo e depois avalia se melhorou ou piorou. Dependendo do resultado, reforça ou penaliza esse tipo de autoedição, e com o tempo descobre qual procedimento de treinamento funcionou melhor. Os números mostram um salto muito grande em tarefas como Squad. A precisão sobe de 1/3 de acertos para quase a metade. Em um benchmark completo de raciocínio abstrato, onde a abordagem original com aprendizado em contexto normal obteve 0% de sucesso, a versão completa com SEAL alcançou mais de 70%. O Reasoning Bank tem seus próprios riscos, pois depende muito da qualidade das memórias armazenadas. Se o agente destila uma estratégia errada, essa lição pode se propagar para muitas tarefas futuras. Além disso, é necessário gerenciar bem o índice de memória para encontrar o relevante, sendo limitado pela janela de contexto ao injetar essas instruções. A tudo isso, soma-se um desafio compartilhado e a interpretabilidade no Reasoning Bank. Pelo menos as memórias estão em linguagem natural e podemos rastrear o que foi aprendido. Acabaram de mudar o cérebro do ChatGPT e, embora apareça apenas uma versão 5.1, a diferença é muito notável. Não estamos diante de um simples retoque. Agora, o modelo é mais inteligente, mais conversacional e, sobretudo, muito mais personalizável. Vamos ver o que esta atualização realmente traz, como funcionam os novos modos e como se comporta seguindo instruções. Então, vamos começar pelo básico. Quando abrimos o ChatGPT agora, vemos 3 opções no mesmo modelo 5.1, o automático, o instant e o thinking. E o modo automático se encarrega de escolher por nós, alternando entre instant e thinking.
O Instant é o rápido, usado em 90% das ocasiões, é mais caloroso, mais direto e segue instruções muito melhor que versões anteriores. Incorpora raciocínio adaptativo e se fazemos uma pergunta simples, responde imediatamente sem complicações. O Thinking é o raciocinador. É projetado para problemas que exigem raciocínio profundo, matemática avançada, análise de código complexo, lógica, estratégia de negócios ou qualquer tarefa onde a qualidade do raciocínio importa mais que a velocidade. Com o modo Instant, vemos claramente e com o Thinking vai aparecer quando tivermos grandes dúvidas ou pedirmos problemas mais complexos, como quebra-cabeças lógicos, código e outros. Além do raciocínio, uma das grandes novidades é como ele conversa e como segue nossas instruções. É que dá para notar que o modelo foi refinado para conversar melhor com pessoas. Agora, quando se pedirmos que se dirija a uma pessoa de 70 anos, o modelo consegue adaptar a linguagem para algo simples, acessível e compreensível, usando comparações claras e sem termos técnicos desnecessários. Mas se pedirmos que essa mesma explicação seja dada a alguém com doutorado universitário e é capaz de respeitar tanto o registro técnico quanto o formato, algo que antes não acontecia. Antes ele ignorava esses detalhes e agora respeita muito melhor o tipo de resposta que pedimos. Também é mais rigoroso quando estabelecemos restrições, algo que nos modelos antigos era um pouco mais difícil. E o outro grande pilar desta versão é a personalização do estilo e do tom. É que na própria configuração podemos ativar a personalização e escolher um estilo base. Lá encontramos várias personalidades pré-definidas como profissional, amigável, sincera, peculiar, eficiente, nerd, clínica ou até cínica. E quando ativamos o estilo profissional e fazemos perguntas como por que deveríamos aprender a usar inteligência artificial? A resposta é ordenada, formal, com argumentos bem estruturados, números ou dados quando necessário e um tom típico de apresentação de trabalho ou relatório sério. Se mudarmos para um estilo clínico, a forma de responder se torna diferente. Mantém a precisão, mas o tom pode ter nuances mais secas ou irônicas conforme o exemplo, com um humor muito específico que não tínhamos visto antes de forma tão marcante. Depois temos o modo geek, onde o tom muda novamente. As respostas incluem referências, termos técnicos usados naturalmente, um tom mais informal e próximo, como se estivéssemos conversando com alguém muito envolvido no mundo tech ou gamer. Essa personalização não é apenas estética, mas também afeta tarefas práticas com personalidade profissional. Por exemplo, podemos pedir que redija um e-mail respondendo a uma proposta comercial onde pedem redução de preços, e o resultado é geralmente uma mensagem educada, firme e concisa, que mantém a posição sem soar agressiva. Se combinarmos o Thinking com uma personalidade geek, essa mistura funciona muito bem para programar. A atualização não se nota apenas no que o modelo pode fazer, mas em como ele nos acompanha enquanto trabalhamos. Uma forma de aproveitá-lo é usar o aplicativo de desktop para tê-lo sempre ao lado do que estamos fazendo. Então, resumindo, com esta versão 5.1 passamos de ter apenas um modelo potente para algo mais moldável. Ele segue melhor as instruções, adapta a dificuldade de cada tarefa, conversa de forma mais próxima e permite ajustar o tom ao nosso estilo ou à situação. Agora é nossa vez de experimentar, testar os modos Instant e Thinking, brincar com as diferentes personalidades, usá-lo como copiloto junto às nossas aplicações e ver em quais partes do nosso dia a dia melhoramos nosso trabalho. Então queremos que, a partir daqui, você incorpore essas funções no seu fluxo e teste desafios de raciocínio, crie pequenas ferramentas com código, escreva mensagens importantes com o estilo adequado e, principalmente, observe como a experiência muda ao trocar de modo ou personalidade. Assim entenderemos realmente o que esse novo modelo nos oferece e como podemos aproveitá-lo melhor em cada situação. Então me digam o que vocês acham dessas mudanças. Se já testaram, eu testei e preciso dizer que o método, ou melhor, a parte de Thinking é muito superior à anterior. Então, nada. Ter um modelo que demore 4 ou 5 minutos para te dar uma resposta, mas que seja perfeita, é sem dúvida o que mais interessa. Muito bem, vamos falar sobre algo que, segundo as próprias palavras do Google DeepMind, é um passo significativo rumo à inteligência artificial geral. O Cima 2, o novo agente de IA que pensa, age e aprende no mundo 3D e que pode melhorar sozinho sem precisarmos ficar corrigindo o tempo todo. O que é o Cima 2 e por que ele importa? Cima significa Scalable Instructable Multi-World Agent, um agente escalável, instruível e preparado para se movimentar em múltiplos mundos. A primeira versão do Cima foi a primeira tentativa séria de converter instruções em linguagem natural em ações dentro de videogames e ambientes 3D. O Cima 1 conseguia seguir ordens simples, girar, subir escadas, abrir o mapa, mas não ia muito além disso, não parecia entender realmente o que fazia. Com o Cima 2 a história muda. Agora as pessoas podem raciocinar sobre seus objetivos, conversar conosco, explicar o que estão tentando alcançar e, o mais impressionante, melhorar a si mesmas com o tempo sem intervenção humana direta. Tudo isso acontece porque o Cima 2 integra os modelos Gemini mais avançados do Google, que funcionam como cérebro de raciocínio e feedback. Nesta nova versão, o Cima 2 não se limita a executar comandos, é capaz de interpretar nosso objetivo, decompô-lo em etapas, escolher ações no mundo 3D e nos contar o que está fazendo e porquê. O Google o descreve como um companheiro interativo de jogo e não um bot desajeitado que apenas obedece, mas um agente que entende o contexto, avalia opções e toma decisões. Além disso, graças ao Gemini, melhora muito sua capacidade de generalização e confiabilidade.
entende instruções muito mais complexas e sutis e consegue completá-las mesmo em jogos nos quais nunca foi treinado. Isso é fundamental para falar de inteligência artificial mais geral, e não se trata de ser bom em uma única tarefa, mas de se adaptar a muitas situações diferentes. Quando olhamos os dados, o salto é enorme. Em tarefas de avaliação nos mundos 3D, o CIMA 1 tinha taxa de sucesso de cerca de 31%, enquanto o CIMA 2 tem 65%. A referência humana está em torno de 75%. Ou seja, o CIMA 2 fica apenas a poucos pontos de um jogador humano médio nessas tarefas específicas, e o impressionante é que essa melhoria vem em apenas uma geração. Se olharmos para ambientes nunca vistos, o CIMA 2 sempre supera com folga o CIMA 1, generaliza melhor, completa mais tarefas e se sai muito melhor em novos mundos. Uma das capacidades mais importantes do CIMA 2 é que ele não se limita a memorizar e consegue aprender novos conceitos e reutilizá-los. Além disso, o próximo passo é ainda mais impressionante: combinar o CIMA 2 com o Genie 3.0. O Genie 3.0 é um modelo de mundo capaz de gerar ambientes 3D interativos a partir de uma única imagem ou texto e mantê-los consistentes por vários minutos. Podemos nos mover por esse mundo, modificá-lo e o sistema lembra o que aconteceu, tendo uma memória do ambiente. Quando o CIMA 2 é colocado nesses mundos recém-criados, algo muito poderoso acontece. O agente nunca viu esses ambientes antes. Mesmo assim, ele consegue se orientar, entende nossas instruções e toma ações adequadas para atingir os objetivos. Em outras palavras, temos um modelo que gera mundos e um agente que atua neles. E o Gemini, fornecendo visão e raciocínio linguístico, é um agente de IA jogando, explorando e aprendendo dentro de um mundo que não existe. Além disso, onde o CIMA 2 se torna especialmente interessante é na sua capacidade de autoaperfeiçoamento, com uma fase inicial com humanos, depois uma transição de autoaprendizado e então usa o Gemini como treinador interno. Suas próprias experiências se tornam dados de treinamento e cada tentativa, acerto e erro é guardada como experiência. Embora o CIMA 2 viva hoje em mundos virtuais, as implicações vão muito além dos videogames. No mundo real, um robô precisa entender espaços físicos, mover-se em ambientes dinâmicos, manipular objetos, seguir instruções e manter um objetivo através de múltiplas etapas, muito similar ao que o CIMA 2 pratica nesses mundos 3D. A ideia é treinar a maioria dessas habilidades em simulação e em mundos gerados por inteligência artificial, seguros, baratos e praticamente infinitos em variedade. As limitações atuais e o que significa para a AGI é que não é perfeita e continua cometendo erros, sua memória de longo prazo é limitada, e em alguns vídeos gerados ainda aparecem casos de incoerência e mudanças estranhas no ambiente. Mesmo assim, o conjunto de capacidades que combina é o que torna algo tão relevante. Então não estamos ainda na AGI, mas se olharmos o salto do CIMA 1 para o CIMA 2, de um agente que mal completava tarefas simples para outro com desempenho quase humano, que generaliza melhor e treina sozinho em mundos gerados, vemos as peças-chave se montando rapidamente. E se esse ritmo continuar nas próximas versões, é razoável pensar que estamos nos aproximando muito mais rápido do que muitos imaginavam a sistemas cada vez mais gerais, autônomos e capazes de funcionar tanto em mundos virtuais quanto um dia no mundo real.